de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamental consoladora para a consciência individual. A severa palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze de tua parte. Corrige quanto for possível, relativamente aos erros do passado, movimenta-se no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agite com piores características. Se é perverso, categoriza-o a conta de doente e dementado em vias de cura. Faz o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor de extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Agora vamos cerrar nossos olhos, deixar os nossos pensamentos, o nosso dia e tudo aquilo que mexe com os nossos sentimentos, mexe com a nossa cabeça, que deixemos nesse momento de lado e elevemos o nosso pensamento até o alto. E nesse instante possamos abrir os nossos corações para que nesse instante a gente possa começar uma nova palestra. Deus, vós que sois de bondade infinita e misericórdia, permitir que nesse instante nós possamos unir todas as nossas energias, todos os nossos pensamentos, para que juntos possamos criar um elo de amor, um elo de carinho, para que nós possamos, durante tudo aqui que for dito, que nós possamos absorver com muito carinho para levarmos para as nossas vidas, levarmos para o nosso dia a dia e assim podemos, de alguma forma, levar também para a nossa evolução, para o nosso crescimento como ser que somos. Pedimos à espiritualidade amiga, aos mentores espirituais dessa casa, a Bezerra de Menezes com seus trabalhadores incansáveis, que possam estar conosco, nos envolvendo, nos intuindo, para que realmente a gente possa absorver tudo que nós pudermos para o nosso entendimento. Que a tua paz se faça presente, ó Pai, e que nós sejamos apenas instrumento desse trabalho. Que assim seja e que nós possamos estar com corações abertos para que possamos absorver tudo isso. Que assim seja.
noite a todos. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa casa novamente, uma casa amiga, né? Já estou me sentindo super acolhida, né? De estar aqui de novo, e é um prazer poder colaborar. E eu estou muito grata por estar aqui, não só pela oportunidade do trabalho, como pelo momento mesmo, né? Hoje foi um dia super corrido, em alguns momentos parecia que as coisas não iam dar certo, mas deu tudo certo, estou aqui. O tema de hoje, necessidade da reencarnação. A gente vai ver a reencarnação como um processo educativo. E aí, o tema de hoje desmonta, né, aquela ideia que muita gente tem, que eu ouço tão frequentemente as pessoas falarem, que não pediu para nascer, né? Ah, mas eu não tenho culpa, eu não pedi para nascer. Eu ouço muito isso de adolescente. Quando está naquela fase da rebeldia, que diz que os pais têm que fazer o que eles querem, eu tenho que suprir de todas as formas, porque afinal de contas, eles não pediram para nascer, né? Lê do engano. E a gente vai ver isso aqui. Finalidade da reencarnação: promover, através do aprendizado, o nosso crescimento moral e espiritual. O ser humano retorna a um novo corpo humano. Na verdade, o ser humano não, seria o espírito, né? O ser humano já na condição de encarnado. O espírito retorna a um novo corpo humano, retoma uma nova existência para aprender o que ainda não foi aprendido. O que já foi aprendido de conhecimentos numa encarnação não se perde. Reencarnar é educar-se, é aumentar os conhecimentos do espírito, é oportunidade de crescer. Algumas pessoas acabam acreditando que numa reencarnação é como se você tivesse que aprender tudo de novo, né? Você está ali reencarnando, então você vai começar do zero, e não vai. A gente tem uma única existência, que é a existência espiritual. E nós passamos por experiências materiais, que são essas experiências corpóreas. Mas a nossa vida é uma só. Outras pessoas acabam entendendo que a gente tem uma vida dividida, ou que a gente tem várias vidas. É certo falar que a gente tem várias vidas? Nós temos várias experiências, né? Se a gente for parar para pensar na vida, nessa vida aqui, material mesmo, a gente não passa por várias fases, né? A gente nasce o quê? Ignorante, né? Sem nenhum conhecimento. E aí você vai se desenvolvendo, se torna uma criança, um adolescente, um adulto, e depois na fase adulta tem outras fases. Então assim acontece na nossa vida espiritual, né? Somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, todos com a mesma condição, e a gente vai se desenvolvendo. E as encarnações, elas têm essa finalidade, de nos ajudar a evoluir nesse processo de desenvolvimento. Então, a gente não esquece o que aprendeu. Tudo desde a nossa primeira experiência na vida material, está tudo guardado na nossa mente, né? As pessoas me fazem muito esse questionamento. O que é a mente? Na verdade, a mente é uma propriedade que é do espírito. Tanto que quando a gente desencarna, todas as suas emoções, toda a forma como você é, a sua personalidade, você vai levar junto. Então é a maior prova, né, da existência do espírito, é a nossa mente, que se mantém preservada. O que muda é só a aparência do corpo físico. Então tudo aquilo que você viveu em experiências anteriores está registrado de alguma forma na sua mente. Vamos entender aí, para simplificar, que fica de uma maneira inconsciente. E todas os nossos impulsos, né, as nossas tendências, geralmente as involuntárias, elas mostram um pouquinho de tudo que a gente viveu, né? Tem um registro no nosso corpo físico em relação ao que fica registrado no perispírito, né? Como, por exemplo, alguma enfermidade, algum tipo de fragilidade que nós tenhamos. Então, a gente tem as memórias, se não conscientes, inconscientes, de tudo aquilo que a gente viveu. Às vezes um medo que você não consegue explicar, né? Uma deficiência numa parte do corpo, uma dor que você faz exames e não encontra. Quando a gente descarta, por exemplo, a ideia de ser uma doença psicossomática, né? A gente pode entender que é fruto de uma experiência pretérita. Então a gente guarda tudo. Nós somos um computadorzinho. A gente vai avançando, né, de experiência em experiência, de encarnação em encarnação, e vai carregando tudo junto com a gente.
reencarna-se para aprender, para educar-se, para crescer, a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente onde se possa construir sua própria elevação espiritual. Olha que interessante. Tudo isso que está ali mostra pra gente o tamanho da bondade e da justiça divina, né? A justiça de Deus. Pensa-se agora, nessa experiência que a gente tem, quando a gente faz tudo errado, se a gente recebesse uma nova chance de conseguir consertar o que a gente fez, né? E se a gente for parar para pensar, a gente recebe. O que é um novo dia pra gente? Se hoje eu identifiquei que o meu dia não rendeu do jeito que deveria, se eu não fui a pessoa que eu deveria ter sido, se eu não dei o meu melhor, olha que dádiva é um novo amanhecer. Assim é uma nova encarnação. É uma chance, uma oportunidade de fazer melhor, né? E aí a gente exclui aquela ideia punitiva. Ah, eu estou aqui, eu estou encarnado porque eu tenho um castigo, porque é ruim. Não. É uma chance, né? Deus falando, meu filho, calma, você vai ter uma chance. Porque Ele perdoa o tempo todo, né? Ele nos perdoa o tempo todo. E a prova maior disso é que Ele nos dá sempre uma outra chance, né? A gente tem uma ideia assim, muito complexa do perdão, porque somos imperfeitos. Para Deus, perdão é a coisa mais simples, mais fácil do mundo. Só que a gente tem essa dificuldade porque, né, é o nível evolutivo que ainda nos encontramos. Ainda. Mecanismos do reencarne. Existem na espiritualidade equipes que cuidam dos processos reencarnatórios, estudando as necessidades do espírito que vai reencarnar e os que vão recebê-lo aqui na Terra. Às vezes, leva-se muitos anos nesta preparação. Então, aquilo que a gente acha que acontece assim, né? A gente está lá na erraticidade, lá numa colônia. A gente pensa sempre numa colônia, né? Ninguém pensa que a gente vai estar em outras áreas. Mas vamos que nesse preparo a gente está lá, passeando numa colônia, lá, e fala, eu acho que eu vou ali reencarnar rapidinho. E aí aparece aqui num novo corpo. É assim, gente? Não é assim, né? É algo muito programado, muito bem pensado, de uma forma muito séria, muito perfeita. E a gente não imagina quanta coisa, a gente até tenta imaginar, né? Mas quanta coisa está envolvida nisso, quantas ligações, né? Não só as familiares, mas com as pessoas que a gente vai encontrar, com aquelas pessoas que vão nos auxiliar. Porque a gente sabe que não é fácil. A nossa vivência, né, ela é muito difícil por uma série de fatores, né? Viver aqui não é simples. Mas a gente sempre tem aquelas pessoas que a gente considera que são nossos anjos, né? Que estão sempre dando uma força pra gente, que geralmente são espíritos afins, que nós já tivemos vivências positivas anteriores. E tem aqueles que a gente tem que se acertar, né? Que tem os resgates, né? Aquelas relações que a gente precisa reconciliar. Então, é feita toda uma programação. Quem que vai... Porque assim, um esquema um esquema familiar meu não envolve só a minha necessidade. Vai envolver a necessidade do meu pai, da minha mãe, ou da pessoa que me gerou e que não vai me criar. Enfim, é todo um processo que numa única encarnação são várias ligações de resgate juntas, né? É a minha necessidade, aí eu vou unir com a necessidade daquele outro espírito, que muitas vezes, né? E aí eu tenho certeza que todos aqui têm uma experiência pessoal com isso. A gente reencarna em núcleos familiares que às vezes são muito complexos, né? E que a gente às vezes fala assim, não pertenço a essa família, tem alguma coisa errada, eu não devia ter nascido aqui, eu não me identifico com essas pessoas. Mais um engano, né? Você não erra de endereço. A cegonha não se engana, né? Nesse caso, é ali que você tem que estar. E essas pessoas que você tem tanta dificuldade, é mais uma oportunidade bendita de você poder estar pertinho daqueles que, se você não nascesse no mesmo núcleo familiar, talvez não tivesse acesso. Porque ali, na sua casa, na sua família, você briga, bate de frente, tem picuinha, mas tem amor. Pela própria convivência, pelos laços, né, afetivos. E aí, no final das contas, por mais que tenha algum um estranhamento, que tenha algum tipo de conflito, alguém pode falar do teu irmão que você briga tanto? Alguém da rua?
Pode falar da sua mãe, do seu pai, do seu filho? Você pode, né? Você pode colocar ele abaixo. Mas se uma outra pessoa falar, você defende. Então aí já existe uma evolução, né? Aí já é algo que mostra a necessidade de pessoas, de espíritos, muitas vezes com algum desafeto, né? Alguma coisa pendente, estarem ali naquele núcleo para poderem se reconciliar, para poder estreitar esse laço e ampliar esse amor. Departamento de reencarnação, né? Como se fosse, até é narrado, né? Como se fossem ministérios. E aí o Ministério da Reencarnação, ele é um órgão mesmo, né? Como se fosse uma repartição pública, só que funciona, né? Infelizmente as nossas repartições públicas não funcionam. Que vai estruturar tudo isso, que vai avaliar, inclusive psicologicamente, se aquele espírito está preparado ou minimamente preparado, né? Então é feito todo um trabalho, uma avaliação. No mundo espiritual, em cada hospital, em cada colônia, há um departamento que cuida dos detalhes em favor dos espíritos candidatos ao retorno à carne. Nos casos de reencarne natural, há nesses departamentos modelo de corpos físicos de acordo com a missão de cada um. E também aí é planejado a família terrena. Nenhum espírito reencarna em família com a qual não tenha vínculos de amor ou resgate, né? Como eu falei agora há pouco. A lei natural é que nunca recebemos um estranho em nossa família, né? Um estranho no sentido de que não tenha algum tipo de relação. Então, tudo é visto ali. A gente não nasce com um tipo físico em vão, né? Aquele tipo físico é também de acordo com a sua necessidade. O que você precisa aprimorar, o que você precisa deixar de lado, né? O que você precisa trabalhar. E são coisas que a gente vai vendo, claro que assim, eu vou dar um exemplo agora, gente, que é muito mínimo, muito minimalista perto disso. Mas a gente vai aprendendo com o tempo, a maturidade, né? A gente não nasce pronto, então a maturidade vai trazendo um certo entendimento pra gente. Eu me considero uma pessoa bastante vaidosa, eu gosto de cuidar da minha aparência. E eu acho, obviamente, que é importante cuidar do espírito também. Mas eu tenho essa preocupação. E aí, nessa correria que eu vim hoje, eu não consegui passar em casa, eu saí do trabalho, vim direto pra cá. E quando eu olhei no espelho ali agora, que eu olhei, eu levei um susto. Eu falei, meu Deus, eu tô toda descabelada, eu tô toda relaxada aqui. E isso não me incomodou. Se fosse um tempo atrás, isso me incomodaria. Mas a gente vai evoluindo e vai vendo o que é importante. Isso é nada perto da importância de poder realizar esse trabalho. Inclusive para mim, né, que estou aqui num aprendizado. É um aprendizado constante. Então, com o tempo, a gente vai vendo que a matéria é só matéria. Isso daqui é só um veículo que me faz chegar onde eu preciso, que é nesse caminho para a perfeição. E eu tenho que fazer bom uso dele. Se eu me preocupar demais só com essa matéria e esquecer o resto, eu não vou entender qual é o sentido realmente de estar aqui, né? Eu vou retardar esse entendimento. Então, a gente tem que cuidar bem da matéria sim, né? Porque é igual o carro da gente. Se você não faz a manutenção no seu carro, se você não cuida minimamente dele, ele te deixa na mão, né? Não te leva onde você precisa. E a função do nosso corpo é essa. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde de uma maneira equilibrada para que ele possa nos dar condições. Então, o objetivo é a gente cada vez mais se desligar daquilo que é material e se ligar àquilo que é espiritual, que é a nossa origem, né? Que é nós somos feitos de espírito e é para onde voltaremos. Isso aqui é realmente só uma passagem. Então, como eu tinha dito, né? A aparência que a gente tem é a necessidade de cada um. Né? Às vezes as pessoas falam em relação à beleza, muitas vezes a beleza, né? A beleza excessiva, uma pessoa que é muito admirada, é uma prova, né? É uma forma da pessoa ter que lidar com a vaidade, né? Ela não ter que se voltar demais para as coisas materiais, saber que isso é passageiro e transitório. Então tudo, o dinheiro, né? A pessoa ter uma condição financeira muito elevada também pode representar essa prova. Então a gente às vezes fica almejando coisas que talvez não estivéssemos preparados. Será que todos nós estaríamos preparados para ter muito dinheiro? Muito dinheiro, como a gente às vezes fica ambicionando? Né? Joga na Mega Sena e pensa em ficar rico. Será que estaríamos, estamos espiritualmente e emocionalmente amadurecidos? Né? Então fica uma reflexão para a gente pensar também no que a gente anda desejando e a importância disso. Reencarnação natural. Deixa eu colocar uma aqui, gente.
a reencarnação, assim como o processo de desencarnação, não obedece a uma regra geral. É como tudo na vida. Nós somos diferentes, então cada um tem a sua necessidade e cada um tem a sua particularidade. Cada caso é um caso. Tudo está na dependência das condições do espírito. De que forma viveu e de que forma morreu. O que aprendeu. Como era ele em apego e desapego, e etc. Pode a reencarnação ser planejada pelo próprio espírito, até com detalhes no corpo físico, como também as provas podem ser escolhidas pelo reencarnante. Naturalmente, sempre haverá a orientação dos mentores espirituais encarregados desse trabalho. Então, na hora que está acontecendo esse planejamento, né, se ele é de uma forma natural, como está assim, aquele candidato, né, não, você realmente está pronto, você vai reencarnar, ele pode participar desse processo. E aí, muitas vezes, ele começa a fazer assim umas exigências, porque eu quero ir assim, ou então ele começa a achar que ele pode aguentar provas demais, eu quero para evoluir mais rápido, eu quero ter essa prova, essa e aquela outra. E essa equipe, assim como os mentores, eles estão ali no papel de, peraí, tem certeza que é isso que você vai conseguir arcar, né? Existe a responsabilidade, existe o livre-arbítrio. Muitas vezes, o que é planejado não consegue ser colocado em prática, não 100%, né? A gente acaba se desviando aí, exatamente porque não é fácil. Mas tem uma orientação, tem alguém que fala pra gente, porque é igual criança. Criança, se deixar, entra no supermercado, que é tudo, né? Eu tenho um enteado ali que tá, para não mentir, a gente vai fazer compra com ele, todos os corredores tem coisas que interessam para ele. E se a gente deixar por conta dele, a gente vai levar o mercado inteiro. E são coisas, muitas vezes, ou desnecessárias, ou que não são próprias para a idade dele. E aí cabe a nós, adultos, orientá-lo, né? Não, isso aqui agora não é o momento. Você pode esperar, isso não é para você, ou isso a gente não tem dinheiro. Então, como somos ainda crianças, né, no nosso momento espiritual, nós temos também quem nos oriente dessa forma. Ó, calma aí, isso aqui não é para você ainda, acho que você não está preparado. Então, é feita uma escolha, é feito um trabalho em conjunto, em equipe. Não existe uma ditadura, não existe uma tirania. Aí você vai passar por isso, sem que haja ali sempre o toque da caridade, sem que haja sempre o toque do amor, né, e da justiça. No processo de reencarne natural, tudo é proveniente, programado e tudo obedece a detalhes importantes, como, por exemplo, a linha mestra das tarefas e da missão que o espírito reencarnante deve cumprir em sua jornada terrena. Ou seja, toda reencarnação, ela tem um propósito, né? Ela é uma continuidade desse processo. Então, como eu falei, você não está passeando lá pela colônia, eu vou lá reencarnar rapidinho e já volto. Né? Tem todo um processo, na hora certa, não tem um tempo, igual as pessoas às vezes questionam. Em quanto tempo um espírito pode reencarnar? 5 anos, 10 anos, 100 anos, 110, 200? Né? É relativo. Isso depende da condição do espírito, depende da existência anterior, né? Da condição do perispírito. Então, são vários fatores envolvidos. O espírito toma conhecimento de suas responsabilidades, conhece de antemão as provas a que será submetido e as pessoas do meio com os quais irá se relacionar. Sabe também que sempre contará com a ajuda do anjo guardião, né, o seu mentor, que o irá inspirar nas decisões, nos momentos difíceis e de incerteza. Né? Então, é interessante que a coisa do mentor, que é o anjo guardião, ele está presente em várias crenças, né? É algo que a gente fala aqui como nosso mentor, enfim, anjo guardião, outras religiões falam anjo da guarda, né? Enfim, algumas são várias denominações diferentes, mas a gente observa que é algo tão certo, né? Que a gente tem realmente essas inspirações, e todos nós temos, né? Tem gente que fala assim, mas eu acho que o meu mentor, o meu anjo guardião não fala comigo. Fala, e fala muito. A gente é que muitas vezes não se coloca pronto a ouvir, né? A gente não se abre, a gente não cria intimidade. Quem aqui não precisa levantar o dedo para não se denunciar, mas pensa, quem aqui conversa todos os dias com o seu mentor, com o seu anjo guardião? Todos os dias. Alguém acorda, dá bom dia? Dá boa noite antes de dormir? Agradece pelos livramentos, pelas intuições, pelos auxílios? Né? E ele está com a gente o tempo todo.
Se a gente chega no trabalho, a gente cumprimenta quem está no trabalho. Se tem as pessoas na sua casa, você acorda, você cumprimenta. E ele está com a gente o tempo inteiro, né? E a gente muitas vezes ignora. Porque nós aqui, consciência temos, não temos? Olha como a gente é teimoso, né? Como é que a gente é rebelde e resistente. Se a gente tem consciência disso, por que a gente deixa isso de lado? Né? Então, é importante a gente dar atenção a isso. Reencarnação compulsória, que é um termo assim, né? Não sei se é tão apropriado, existem vários questionamentos a respeito. Existem os processos que não obedecem a esta ordem natural das coisas. São as reencarnações compulsórias, aplicadas aos espíritos reencarnantes, muitos deles dotados de alto grau de inteligência e alguns conhecedores do Evangelho e das leis, mas devotados ao mal. Após a análise criteriosa da espiritualidade superior, perdem temporariamente a condição de livre-arbítrio e passam por experiências reencarnatórias de grande aprendizado para eles. Então, aí o que seria como compulsória, na verdade, não é. Porque no final das contas, ele vai ter a oportunidade sim de fazer suas escolhas. Mas chega um ponto, porque o espírito não regride, certo? A gente já sabe disso, não sabe? A gente pode ficar estagnado, mas não regride. Alguns espíritos, na sua rebeldia, e aí não só os ignorantes, né? Podem ser espíritos também, com grande elevação intelectual, porém pouca ou nenhuma elevação moral. Esses espíritos podem sim ter a necessidade, quando vê que ele está estacionado, mais uma vez, Deus, na sua infinita misericórdia, justiça, resolve dar essa ajudinha, para que ele tenha a oportunidade de sair daquele lugar de estagnação. Então, esse compulsório é uma palavra assim, forte, né? Que tem até um caráter meio negativo, mas na verdade é tudo através desse amor pensado em auxiliar o espírito na sua evolução. Porque a gente, na verdade, fala muito na elevação moral, ou melhor, como espíritas sim, mas as pessoas, de um modo geral, se preocupam com a elevação intelectual. E a elevação intelectual sem a moral, né, não adianta muito. Na verdade, vai nos ser útil muito para a vida material, não para a vida espiritual. Até aqui tá tudo bem, gente? Está confuso, estou falando muito rápido, porque eu me empolgo. Quando eu me empolgo, é problema. Nenhum ser humano estará isento no processo de educação. A reencarnação é o mecanismo natural no nível de evolução em que se encontra a humanidade terrestre. Ninguém está isento dela. Não há privilégios nem privilegiados. Então, esse processo é igual para todos. Cada um dentro da sua condição, cada um no seu tempo. Mas todos vão passar por esse processo. É como se a gente tivesse que chegar num determinado lugar e o único caminho é aquele. Né? Ele pode ter até alguns atalhos, mas só tem aquela direção para a gente seguir. Então, todos nós vamos passar por ali. Então, não tem ninguém, mas fulano tem uma vida muito melhor do que a minha, fulano vem com muito dinheiro, vem bonito, vem simpático, vem inteligente. As provas dele são grandes, pode ter certeza. E às vezes você, na sua simplicidade ali, está com uma vida bem mais tranquila, espiritualmente falando, do que ele. Então, é tudo muito relativo. Né? A gente tem que ter cuidado na hora de fazer julgamentos e na hora também da gente se revoltar, né? A revolta é um sentimento que nos cega, faz com que a gente perca a capacidade de análise, né? Perca o raciocínio. Uma pergunta, porque a dificuldade, se você acaba uma coisa diferente. Não entendi. Por que a dificuldade? Porque baixar uma coisa diferente. Tem um padrão. Tem um que se faz passar aquele padrão. Não pode dar uma boa vida vagabundo, não. A dificuldade, ela é de acordo com o nosso nível evolutivo. E porque a gente é espírito ainda muito novinho, muito rebelde, então a gente passa por dificuldades. Fazendo novinho, e tinha que contar. Vamos fazer assim? Eu vou abrir para pergunta no final, pode ser? Tá bom? Oi? Senão a gente perde a linha do raciocínio. Não, Tá bom? depois. É comum dizer-se que o espírito reencarnou para pagar, pois quem deve tem que pagar. Tal afirmação deve ser entendida no sentido figurado. A dívida deve ser entendida como ausência de conhecimento, isto é, desconhecimento em relação à lei de Deus.
processo educativo em busca de evolução. Então essa coisa do pagar, a gente tem que tomar cuidado, né? Principalmente enquanto espíritas, para a gente não ficar reproduzindo esses discursos equivocados, né? Porque dá a ideia de que alguém está te cobrando indevidamente, né? Se você tem que pagar alguma coisa é porque você está em dívida, certo? A gente não tem que pagar por alguma coisa que a gente não está devendo. Então é no sentido não de que estamos sendo punidos, no sentido de que nós criamos uma situação onde onde somos devedores. Então a gente tem que usar com muita cautela para não parecer também uma coisa assim de vingança, né? Não soar como algo assim, tipo, aqui se faz, aqui se paga. As pessoas falam isso com muito rancor, né? Imbuídos de um sentimento negativo. E não é assim. Na verdade, essa paga que a gente vem fazer aqui, como eu disse, ela é envolta em muito amor, em muita justiça, né? É algo no sentido mesmo de nos acolher, né? De nos amparar, de falar, meu filho, tenha esperança, vai lá que eu vou te dar outra chance, né? Então nunca no sentido pejorativo. O conjunto de hábitos morais e intelectuais adquiridos e aprimorados se agregarão às tendências inatas, arquivadas ao longo do carreiro evolutivo, e jamais se perderão com a desintegração da matéria. Então, muitas pessoas acreditam que você desencarnou e aí o seu espírito vai virar o sabichão, né? Tipo assim, desencarnei, agora eu sei tudo, agora eu vou lembrar de tudo, e não é assim. Se você tem algum tipo de dificuldade, se você tem algum tipo de limitação, qualquer coisa que você se entenda como pessoa humana tenha, o seu espírito vai levar. As lembranças, inclusive, não são imediatas. Você não desencarna e no mesmo momento do desencarne você vai lembrar de tudo, de todas as suas existências anteriores. Até a lembrança na espiritualidade acontece de acordo com a sua condição. E aí você vai se lembrando aos poucos, as coisas vão acontecendo no seu tempo. Não é nada compulsório e nem nada mágico, né? Não tem esse caráter do estalar de dedos, não. Da mesma forma, os transtornos psíquicos não resolvidos serão mantidos de uma encarnação a outra. Então, se eu desencarnar nesse meu momento aqui, uma pessoa egoísta, uma pessoa imediatista, uma pessoa impaciente, uma pessoa teimosa, eu vou continuar como espírito dessa forma. E eu vou carregar essas características na minha próxima existência, com uma diferença. A gente não fica lá na espiritualidade à toa. Tá, gente? A gente não fica lá passeando, deitado, dormindo, não. Geralmente a gente fica estudando, trabalhando, né? Então a gente ali também está conseguindo avançar nesse processo evolutivo. Então pode ser que na próxima experiência corpórea que você já tenha um melhoramento, mas não é muito diferente daquela sua característica anterior, tá? Isso se conserva. Não existe mágica, né? É algo que depende do nosso esforço, depende do nosso querer e da nossa boa vontade. O esquecer é uma oportunidade de recomeçar sem medos, culpas, traumas ou pressões. Fecha-se a lembrança e abre-se uma janela de esperança no futuro. E outra coisa que as pessoas questionam, não sei se vocês já ouviram, se vocês mesmos questionaram, eu já questionei isso um dia. Mas não era muito mais fácil lembrar de tudo, né? Que aí eu saberia o que eu tenho que resolver. Não é bem assim, porque se eu lembrasse de tudo, aquela pessoa que está convivendo comigo, eu sei que a gente se matou numa outra existência, que a gente fez mal um para o outro, você acha que nessa existência agora eu vou olhar com bons olhos? Por muito pouco, a gente não consegue perdoar e olhar com bons olhos uma pessoa que a gente conhece, que a gente convive. Pensa se a gente descobre atrocidades que a gente tenha feito. E a gente sabe que em existências anteriores, ninguém aqui foi bonzinho, né? Alguém aqui acha que foi bonzinho? Não, né? A gente tem consciência da verdade. Então, esse esquecimento, na verdade, não é... Muita gente fala assim, mas isso é uma pegadinha, que eu estou convivendo com uma pessoa que me fez mal. Não. É exatamente a esperança, essa janela para o futuro, né? É uma chance que você tem de fazer melhor. É uma chance que você tem de avançar ali, onde havia conflito, onde havia raiva, repulsa, você conseguir sentir amor. Você conseguir sentir compaixão, você ter algum tipo de afinidade, né? Então, na verdade, o esquecimento é uma grande prova da esperança que a gente tem, é o nosso sopro de esperança aqui.
Recebemos um novo equipamento, corpo, cérebro, ego, uma nova personalidade e experiências no novo meio no qual iremos renascer. Até as habilidades, né, que a gente reencarna também tem a função de nos auxiliar. Ah, eu preciso melhorar isso, então eu vou vir com habilidade para falar, por exemplo. Como que eu vou fazer o uso dessa fala? Né? Para auxiliar, para edificar ou para destruir, para denigrir. A gente tem esse poder, a gente tem essa escolha dentro da gente. E aí, mais uma vez, entra a questão do livre-arbítrio. Então, até os nossos dons, e todos nós temos dons, alguém duvida? Todos temos dons, gente. Né? Ninguém duvida disso. Eles não existem à toa. A gente vem com esses dons exatamente para que eles nos auxiliem. São aquelas ferramentas. Né? Igual o carro tem aqueles opcionais que às vezes facilitam, proporcionam mais conforto. A gente vem com vários opcionais, que seriam esses dons, que vão nos auxiliar para a gente poder seguir nesse caminho evolutivo. O espírito está sempre começando a partir de onde ele parou. Ele pode não se desenvolver muito, mas nunca regride. Olha que boa notícia, gente. Não é bom isso? Por mais que a gente esteja errando, que esteja difícil, você falar, já foi pior. Essa é a minha melhor versão. Você pode achar que você está no pior momento da sua vida. Fala, não é possível, já foi pior. Então isso aí dá um respiro pra gente, dá uma sensação boa. Quantas vezes reencarnamos? Quantas vezes forem necessárias. Outra coisa engraçada, que cada um aqui está no seu nível evolutivo. Mas assim, é uma diferença muito pequenininha. No final das contas, todo mundo que está aqui na Terra, todo mundo que está no Brasil, todo mundo que está no estado do Rio de Janeiro, está em Barra do Piraí, né, Valença, Rio das Flores, a gente está mais ou menos no mesmo nível. E aí, às vezes, uma pessoa vira, eu já vi várias pessoas com essa fala, ele fala assim, mas eu acho que essa é a minha última encarnação. Estou passando por tanta coisa que eu acho que daqui eu vou... Não dá, né? A gente sabe que não, a humildade. E a gente sempre tem a possibilidade de dar uma passadinha naquele lugar lá que a gente sabe qual é, né? A gente suja pelo menos o pezinho de lama. Eu sempre fico assim. Em algum momento, pela a nossa tendência, né, de sentir raiva com facilidade, de egoísmo, a gente vai passar por lá. Mas, obviamente, que não é a nossa última. A gente está muito longe de estar na última, né? E aí, em vez da gente reclamar, a gente tem que pensar, graças a Deus que eu tenho várias chances. Mas não se acomodem, tá, gente? Eu também ouço gente falar assim, não, tá muito difícil isso aqui, vou deixar pra próxima. Não façam isso. Façam tudo no tempo que puderem. Aí eu vou usar aquele ditado, não deixa pra amanhã, que pode fazer hoje, né? Isso serve também para encarnação. Então, no Livro dos Espíritos tem a pergunta, o número das existências corpóreas é limitado? Ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não necessita mais das provas da vida corpórea. Então, são as mínimas coisas que a gente tem que vigiar. Para a gente saber se vai ser mais rápido ou mais demorado o nosso processo evolutivo, a gente tem que olhar para as nossas atitudes. Ninguém precisa falar pra gente, você está atrasado, você vai demorar mais. Isso depende da gente, né? Nas mínimas coisas. A gente observa, assim, coisinhas bem pequenininhas. Eu não sei aqui em Barra do Piraí, acho que aqui não existe isso. Mas lá em Rio das Flores, que é onde eu moro, tem muita fofoca, cidade pequena, né? Mas, Barra do Piraí não tem, evoluiu. Então, assim, às vezes, você, por mais que não acredite, porque a cidade é muito pequenininha, por mais que você fale que seja contra isso, quando você vê, você está envolvido naquele esquema de fofoca. Que aí a pessoa começa a contar uma coisa, sabe o fulano? Aí você, espírita, né, super evoluído, fala, eu não quero saber do fulano. Aí você vai passando, só que você diminui o passo. Você quer saber o que aconteceu com o fulano. Aí você volta e fala assim, aqui, na verdade não é fofoca não, mas eu quero ajudar, né? Eu quero saber o que aconteceu com o fulano. E aí você vai comentar com a outra e vai falar assim, não é fofoca não, é só um comentário. Caímos no erro da fofoca. Então, como eu sei, eu estou explicando isso para vocês, porque eu sei que aqui não tem isso, né? A Barra do Piraí está em outro nível, mas lá onde eu moro tem. Então, são as mínimas coisas, coisinhas do dia a dia, né? Que a gente deixa de fazer, que a gente vai passando, e quando vê, a gente está atrasando a nossa evolução. Ninguém está atrasando nada pra gente, não. Eu costumo dizer, inclusive em terapia, para quem não sabe, não sei se vocês, né, acho que não é todo mundo que esteve aqui das outras vezes que eu estive, eu sou
psicóloga, e aí eu trabalho o tempo inteiro essa coisa da reforma íntima, inclusive minha, né? Principalmente a minha, e aí eu sempre digo para as pessoas, quando elas falam das más tendências, que a gente precisa se preocupar com a gente. Por quê? Às vezes você está preocupado em superar o outro, em ser melhor, em competir, e a maior pessoa que você precisa superar é você. Você é o seu maior desafio, né? E quando a gente consegue se superar, a gente se volta para o outro muito mais generoso, a gente se volta para o outro muito mais seguro. Então a gente fica tão preocupado em superar, em ser melhor, em competir, e esquece que as nossas imperfeições estão ficando lá para escanteio, né? Os processos não se dão de forma linear, isto é, ao reencarnar para aprender, o espírito poderá não estar sujeito a situações idênticas às que proporcionou aos outros, em face do que aprendeu no período de interlição, bem como em função da necessidade de educar-se a partir das estratégias amorosas das leis de Deus. Então, tem gente que acha assim, tudo que está acontecendo agora é um espelho exato do que aconteceu na experiência anterior. Ah, se eu matei alguém, eu vou ter que morrer, matei com tiro, eu vou morrer de tiro. Não é assim, né? Não existe essa matemática. Como eu falei, é tudo de acordo com aquilo que vai te auxiliar na sua evolução. Não existe olho por olho, dente por dente na espiritualidade, né? Isso é um comportamento primitivo. Então a gente tem que pensar que tudo é relativo. O que é o livre-arbítrio? É a possibilidade de fazer escolhas. Na verdade, livre-arbítrio é uma coisa que a gente recebe e que a gente deveria guardar assim, com muito cuidado, como algo muito precioso. Porque eu vejo que muitas vezes a gente nem tem maturidade para fazer as nossas escolhas, né? O livre-arbítrio é algo que a gente deveria ter um pouquinho mais assim de até seriedade. Às vezes a gente deixa as coisas acontecerem, deixa as pessoas fazerem escolhas por nós, a gente deixa as nossas más tendências escolherem por nós, né? E aí, quando isso acontece, você está se deixando levar. Aquela música, né? Deixa a vida me levar. Não é a vida que tem que te levar, é você que tem que conduzir a vida, né? Então o livre-arbítrio ele deve representar essa tomada de decisões consciente. É saber que todas as minhas atitudes vão gerar consequências. E se eu tiver atitudes más, consequências más, né? Se eu fizer coisas boas, eu vou ter um retorno bom. E quando não acontece, gente, fala assim, ah, mas eu sou bonzinho. Eu ouvi isso essa semana. Uma paciente falou assim, cansei, não vou ser mais boazinha com ninguém, porque eu sou boazinha e comigo ninguém é, né? Eu só acabo me prejudicando, me decepcionando. Aí eu pergunto, você ser bom para o outro é algo para o outro ou para você mesmo? Né? Para nós mesmos. Eu não posso ser bom para o outro esperando um retorno. Eu tenho que ser bom porque eu sei que essa é a minha escolha, né? O outro pode ser como ele quiser ser, né? Chico já falava isso. Ao outro ele permite que seja como quiser, e a mim como eu tenho que ser, como eu devo ser. Então, eu não posso ficar preso à reação do outro. Eu vou ter uma ação, eu vou gerar uma ação independente da reação. E aí, se a gente não se policiar, a gente vira apenas seres reativos. A gente só reage à vida. A gente nunca gera uma demanda. E gerar demanda é isso. Eu vou ser bom porque eu quero ser boa. Essa foi a escolha que eu fiz. Esse é o meu livre-arbítrio. Independente se as outras pessoas vão ser boas comigo. É fácil isso? Não. Não estou falando porque é fácil. A gente sabe que não é. A gente sabe na pele que não é. Mas é por aí o caminho, né? Se a gente ficar nessa, de ficar esperando o retorno das pessoas, a gente vai ficar estacionado mais um bom tempo. E vai ficar por aqui mais um bom tempo, né? No estágio do instinto, o uso do livre-arbítrio é limitado, pois age movido pelos impulsos primitivos. E aqui está falando lá nos primórdios, né? Quando a gente ainda não tem muito discernimento, onde a parte moral ainda não foi muito lapidada e a gente ainda é muito voltado para os instintos do corpo, como são os animais, por exemplo, né? O animal não tem racionalidade. Ele age, tudo que ele está com vontade de fazer ali, ele faz. Se ele está com fome, ele vai olhar e não tem comida, ele vai rasgar o lixo da rua. A gente vai rasgar o lixo da rua ou vai pegar uma comida sem pagar? Não, a gente tem a racionalidade para saber quais processos devemos seguir para que determinadas coisas aconteçam, né? Então, os instintos, na verdade, quando o livre-arbítrio está lá naquela fase inicial, é porque você ainda é movido por instintos.
Ninguém aqui está nessa fase, por favor, né? Para se deixar levar pelo instinto e dizer que a carne é fraca. Essa frase também não pode, a gente não está mais nesse nível. Né? Na verdade, nós temos um nível de racionalidade que não nos permite deixar que o corpo nos domine. Né? Sim ou não, gente? Sim. Bem, à medida que o ser se desenvolve, transpõe as fronteiras do instinto e caminha a caminho da razão. A estrada é longa, sendo percorrida por nós de forma muito lenta, em sucessivas etapas reencarnatórias, nas quais vamos aos poucos nos aperfeiçoando, aprendendo a fazer escolhas assertivas, né, através do livre-arbítrio, em favor da nossa evolução. Então a gente hoje vive momentos de tanto imediatismo, né, e não sabe que esse caminho é longo, mas é um longo de qualidade. Né? Não adianta a gente querer agilizar sem estar pronto, senão a gente vai dar um passo maior que a perna, vai cair e vai dar no mesmo essa questão da estagnação. A liberdade de decidir e agir existe antes da ação ser executada. Posta em movimento, o agente perde-se aos efeitos das causas que gerou, entrando em cena a lei de causa e efeito. Né? O que as pessoas popularmente falam, aqui se faz, aqui se paga, né? Que a gente não vai usar isso como uma conotação positiva, é no sentido de que todas as minhas ações vão gerar consequências equivalentes a elas, né? Proporcionais. As escolhas devem respeitar a zona fronteiriça do próximo. Seu uso inadequado desencadeia reações desarmônicas, culpas, arrependimentos, gerando repercussões negativas que se fixam no psiquismo do infrator. A prova de que a gente tem consciência dos nossos erros, inclusive de experiências anteriores, é o sentimento de culpa. Né? Muitas vezes você faz alguma coisa por impulso com alguém, ninguém precisa dizer que você errou. Você deita a sua cabeça no travesseiro, você consegue dormir? Não. Ninguém precisou falar que você fez errado, mas tem um movimento interno, e aí pode ser uma intuição do nosso mentor, né? Pode ser a gente mesmo, nesse nosso processo evolutivo, e que às vezes a gente ignora essa voz, né? Porque essa voz, ela é aquela bronquinha que a gente não quer ouvir, né? Aquela vozinha que fica cutucando a gente, que incomoda, mas que é dela que a gente precisa, para reformar, né? Para correr atrás daquilo que a gente deixou passar. A lei da causa e efeito tem o objetivo de que se aprenda a equilibrar o que se desequilibrou. Nosso nível de consciência vai determinar a forma como vamos aprender. Se estiver consciente que estou aprendendo, vou reequilibrar essa situação que causei de uma forma construtiva. Né? Se eu souber fazer bom uso da dor, se eu souber fazer bom uso do sofrimento, do erro, eu vou fazer disso algo construtivo e não um mar de lamentações. Né? Se eu identifiquei que errei, se tem um problema, se tem um sofrimento, eu não vou fazer disso uma queixa constante. Eu vou parar e pensar, bom, já que a coisa está desse jeito, já que eu errei, já que eu estou passando por essa situação difícil, o que eu posso aprender com isso? Né? Como eu posso me melhorar através disso? Infelizmente, a gente está num momento, nosso espírito, no momento evolutivo, que a gente, na hora do amor, a gente não pensa, a gente não reflete, a gente vai vivendo. Agora, passa por uma situação difícil, né? Geralmente, as pessoas recorrem à casa espírita, recorrem à igreja, enfim. Elas recorrem a algum auxílio e muito mais a Deus quando elas estão sofrendo, né? Aí elas fazem oração, aí fica tudo bem, aí esquece, né? Passa a não ser prioridade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, que a gente faz também de forma muito automática. Os métodos de aprendizagem, os mecanismos educativos podem ocorrer na mesma existência, sem a necessidade de se aguardar uma próxima encarnação, como também podem dar-se após várias encarnações terem ocorrido. Ou seja, o aprendizado ele é constante. Você não vai aprender a lição dessa existência só na outra não, gente, como muita gente acredita. Ah, não, na próxima encarnação ou no momento do meu desencarne, lá na espiritualidade, é que eu vou entender tudo que eu fiz de errado. A gente pode aprender aqui, nesse percurso, tá? Então, estejamos atentos àquilo que a gente está precisando aprender. Através de que situações somos desafiados? Temos as provas e as expiações. O que são provas? São escolhas para o nosso adiantamento. As provas são os desafios da vida que nos fazem crescer. Temos o poder de decidir não passar por alguma prova. Em uma nova existência, o espírito encarnado estará sujeito
há provas de paciência, de tolerância, de amor, de fé, de perseverança, lapidando suas emoções. Visto o nosso momento atual, sociopolítico, econômico, todo mundo vem pedindo muito aqui, ó, paciência, tolerância, amor, que a gente está tendo mesmo essas virtudes, esses sentimentos muito exercitados, né? Então a gente tem que fazer bom uso disso. As provas, elas geralmente são escolhas, né? A gente escolhe. Eu acho que eu estou pronto, como eu falei, para passar por isso ou por aquilo. E aí a gente, nessa negociação, escolhe um conjunto de provas, né? As provações que você vai vivenciar nessa experiência que você vai iniciar. Que é diferente das expiações. São experiências obrigatórias, por termos utilizado o nosso livre-arbítrio, cometendo graves equívocos que podem ter envolvido terceiros, imposto pela justiça divina. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Então, toda expiação, que é aquilo que nós passamos involuntariamente, entre aspas, né? Porque é a consequência de algo que nós fizemos, na verdade, nós precisamos passar. É tipo assim, Bruna, você vai lá, isso daqui você pode escolher, você tem essas 3 coisas aqui, dessas 3 coisas, uma você tem que passar. Então tem sempre aquela que a gente não pode fugir, que é como se fosse um pré-requisito para eu seguir, né? Eu parei naquele ponto ali, eu tenho que continuar daquele ponto em diante. E existem situações que, como eu falei, por eu querer aumentar, agilizar o meu processo de evolução, eu posso escolher. Eu acho que eu posso passar por isso. Tipo, eu vou carregar um monte de caixas daqui lá para o final. Eu posso carregar 2 ou eu posso falar assim, não, para agilizar o meu processo eu vou carregar 5. Bruna, você aguenta 5? 5 vai ficar pesado para você. Não, eu aguento 5. Então eu escolhi levar 5 caixas lá para trás, né? E as expiações são o seguinte, você precisa levar pelo menos 2. Né? Então é mais ou menos assim. O que podemos fazer para facilitar nosso processo educativo? Investir em nossos potenciais e habilidades. Ser autodeterminado na busca do progresso, aceitando as provas e expiações com resignação. Não é com conformismo, tá, gente? É com resignação. A resignação, ela vem do entendimento, da consciência de que aquilo ali vai nos auxiliar. Que não é um castigo, que não é uma revolta que a gente vai desenvolver. Entrar em contato com a sua essência, né? Trabalhar muito o seu autoconhecimento, é se perceber, saber quem você é, vai te facilitar nesse processo evolutivo, porque você vai começar a perceber quais são as suas mais tendências, o que você precisa dar mais atenção, o que está se desenvolvendo melhor em você. Então, o autoconhecimento ele é fundamental para nos auxiliar nesse processo. É uma ferramenta importante que, quando você não desenvolve o autoconhecimento, você fica refém das suas emoções. Elas acontecem, você reage de determinadas formas e você não consegue ter controle sobre isso. Então, isso é a falta do autoconhecimento. E aí são as referências, se alguém quiser anotar, de onde foram tirados, né, todo esse trabalho aqui que eu realizei hoje. Realizei um trabalho como todo o trabalho que eu faço, nas casas espíritas principalmente. Eu sempre digo isso, antes de tudo, independente do tema, é para mim, né? Porque quando eu estou estudando, é um aprendizado constante. Então, assim, eu agradeço demais a oportunidade de realizar esse trabalho. Isso mostra o quanto eu ainda tenho que aprender, né? Porque quando a gente tem que estudar, tem que ler, isso mostra, assim, a necessidade desse aprendizado. Então, assim, é com muito amor, muita humildade que eu venho aqui. Agradeço essa oportunidade e que a gente possa entender que essa existência aqui não é em vão, que a gente não está aqui de férias, mas que não precisa ser nada doloroso, que não precisa ser nada revoltante. Que se a gente colocar amor em tudo que a gente fizer, nas mínimas coisas, essa caminhada vai ficar mais suave. E se a gente entender que vai olhar para o lado, vai encontrar irmãos que estão no mesmo processo que a gente. Então, que a gente tem que julgar menos e estender mais as mãos, tá? Muito obrigada aí por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos e dê um bom retorno para os seus lares. Bruna, em nome da Casa Espírita e da direção da casa, todos os trabalhadores, venho agradecer a você essa oportunidade de estar aqui conosco e de ter passado esse assunto tão importante para nós, seres eternos que somos. Eu sei que a disponibilidade sua para realizar esse trabalho é um tanto difícil, porque você tem que conciliar várias coisas. Por isso, então, muito obrigado.
Que Deus sempre te ilumine para que você siga na sua caminhada. Assim